Que é a vida? Um frenesi. Que é a vida? Uma ilusão. Uma sombra, uma ficção. O maior bem é tristonho, porque toda a vida é sonho e os sonhos, sonhos são. A Vida é Sonho é uma peça teatral de Calderón de la Barca, dramaturgo espanhol, de 1635, que traz como trama principal um complexo jogo entre ilusão e realidade. Um príncipe amaldiçoado em seu nascimento é encarcerado em uma torre permanecendo lá até a vida adulta, quando o remorso do pai resolve trazê-lo de volta ao reino. Para tal feito, o príncipe é dopado, vestido com vestes nobres e levado ao palácio, para que acorde pensando que a vida na torre tivera sido um sonho. O jogo se estabelece através da mudança de cenário, figurino e texto dos personagens. A peça Vida é Sonho é o dispositivo de criação nesse projeto. Que imagens a peça nos suscita? E quais as relações podemos traçar com a contemporaneidade? O contexto mundial em tempos de pandemia nos isolou. Enquanto artistas e trabalhadores da cultura, vimos-nos presos na torre. Ainda conseguimos sonhar? E foi preciso reinventar. Criar novas formas de criar e de compartilhar. Esse projeto é um mergulho compartilhado entre torres e realidades, entre vida e sonho. Olha só para contextualizar, né? Numa hora que alguém entre nessa live reunião que a gente está justamente fazendo nossa reunião como uma live. Isso foi uma ideia da Ana numa das nossas últimas reuniões. E é isso, né? Será o que será e é uma experiência. Ana. É uma reunião compartilhada em tempo real. E alguém está entrando. Putz. Júlia. Oi, Júlia, tudo bom? Júlia, a gente estava aqui explicando que a gente está numa reunião compartilhada, então é a primeira experiência dentro de um experimento que a gente está fazendo pelo Instagram, e é isso. Querendo participar, fica à vontade. E o processo é um processo que a gente está começando, mas que, na real, ele começou mesmo lá em 2014, que a gente teve a primeira fala sobre ele, né, que é um projeto de... A gente é figurinista, cenógrafa e artista visual, as duas, muito amigas há muito tempo, e a ideia é que a gente compartilhasse um processo em cima de uma peça que se chama Vida é Sonho. Isso foi um sonho, né? Estamos nesse processo de encontrar esse espaço virtual onde esse projeto possa ser realizado, né? Ainda estamos nesse, acho que, momento de criar esse espaço, e por isso que a gente está aqui agora, inclusive, explorando essa possibilidade. Mas aqui a gente está vendo, isso que está sendo muito interessante, porque é justamente essa coisa performativa, ela está, o Instagram, ele dá essas possibilidades, né? E essa ideia da Ana, da gente usar a live para fazer a reunião, é como se a gente estivesse se apropriando de uma ferramenta, né, do Instagram, que é usada talvez para outras coisas, mas que não, né, que uma reunião nada mais é do que uma live aqui, e a gente abrir, né? Porque reunião é parte do nosso processo. Né? Pegando o Instagram, né? As redes sociais, mas o Instagram como nosso meio aqui, o quanto todo mundo performa dentro do Instagram, né? Uhum. Né? Sim. Sim. É uma criação o tempo inteiro. Tem muita coisa que é, sei lá, acho que não pensada dessa maneira, mas que acontece toda hora, todo tempo. E é uma coisa que eu vejo também como performance, que é ao mesmo tempo que é um espaço de criação, né? Enquanto você está criando com as ferramentas que existem aqui, também é um espaço de divulgação. Ao mesmo tempo, né? Não é tipo assim, até uma performance em artes visuais, assim, ela é pensada, elaborada, mas ela vai ser apresentada em tal lugar que vai estar o público lá ao vivo, né?
Aqui, tudo bem, você pensa na postagem e aí você posta, mas a reverberação disso é tipo no mesmo momento. Então, você pode ter também as reações imediatas, né? Durante, tipo, no caso desse processo nosso, é um processo aberto, a gente não pretende apresentar nada de. Não tem nada palpável ainda, não tem nem exatamente o caminho, exatamente o que a gente vai fazer, né? É uma experiência em si, né? E que ela é performativa, no sentido de que justamente ela está em tempo real. Vou começar. A Vida é Sonho, Bastidores Encenam. É um projeto idealizado por Ana Pia, Adriana Barreto, artistas visuais, figurinistas e cenógrafos, e sugere uma inversão de papéis. O processo de criação parte do texto dramático A Vida é Sonho, de Caldeirão de la Barca, 1635, a partir dos bastidores do espaço cênico e envolve a pesquisa e criação de figurino e cenário através de uma troca virtual entre as artistas e o público. Inspiradas pelo texto de Calderon, dividimos nosso projeto em 3 jornadas. A primeira jornada, o sonho, envolve pesquisa, diálogo, metáforas, imagens, conceitos e desdobramentos que surgirão, desencadeados por uma conversa viva que proporciona um mergulho no processo criativo compartilhado em tempo real através do Instagram, que é o espaço que percorre todo o processo. As postagens fazem a postura da conversa que possibilita a criação colaborativa, onde ideias e imagens distintas convergem em um sonho comum. Posso fazer uma parte? Uhum. Ontem a gente estava justamente discutindo, e foi muito legal a discussão, que a gente não queria fechar, porque aqui consta, né, que o nosso projeto é de cenografia e figurino, mas a gente questionou esse texto aqui, nosso próprio texto, porque a gente está achando que isso talvez feche até as possibilidades que essa pesquisa pode trazer, né? E aí a gente começou a discutir sobre a questão das bordas entre uma coisa e outra nesse momento, né? E aí veio a questão da performance. Esse trecho que fala assim: esse projeto é uma estratégia de atuação, e a atuação é nossa performance, que replica o jogo entre sonho, ficção e realidade que o texto de Calderon propõe, como o nosso modus operandi. Eu acho que fecha com isso que você trouxe, né, da questão de esse espaço de performance. E dessa... Acho que isso tem que estar. Que aí eu acho que quando entra nesse modo, né, pensando como uma performance, aí também se dissolve mais ainda essas bordas, né? A mulher dentro de cada um não quer mais silêncio. A mulher de dentro de mim cansou de pretexto. Então, no momento, a gente está na primeira jornada, que aí a gente já... a primeira jornada, ela é a torre, né? É a torre, e isso tem uma relação direta também com o texto, né? E será que a gente conta aqui? Conta. A primeira jornada no texto, ela é o começo do livro, né? E a gente conseguiu dividir o projeto em 3 jornadas, igual o Calderon fez no texto. Nessa primeira jornada, o personagem principal, que é o Segismundo, ele é um moribundo lá, ele está preso numa torre, e a vida dele ele vê por uma janela, por uma janela, só através daquela janela da torre. A única relação que ele tem com o mundo é por aquela janela e com um servo, que na verdade seria um guarda, alguém que fica ali, que é com quem ele se comunica, né? E aí a gente criou essa relação com a pandemia mesmo, e com esse momento onde a gente só vê o mundo pelas janelas, só via, né? Tipo, já teve numa situação muito mais terrível dessa situação da gente estar todo mundo na mesma, dentro de uma preso e vendo o mundo através da janela, que seria a própria internet, né?
Boa noite a todos que entrarem. A gente está aqui na nossa primeira live do momento da segunda jornada do nosso projeto A Vida é Sonho, Bastidores em Cena. Já não mais tanto, mas ainda é influenciado. A gente pensa numa peça de teatro, né? Às vezes contar uma história no palco, né? Através de uma mimesis realista, um pouco ilusionista, e eu acho, no fundo, nada disso é muito relevante para a peça, ou para a teatralidade, para a espetacularidade dessa peça. Tem vários momentos em que os personagens falam em estrofes, rimados, com aquele ritmo que a gente conhece pelos repentistas, por exemplo. Que assim, os repentistas são uma presença de uma prática medieval da disputa oral ibérica, né? Assim, aquelas disputas, aquelas discussões rimadas que tem né, bem antes do Barroco já, né, existe isso. E aqui também, quando eles falam rimados assim, isso é um momento de pura espetacularidade, de brincar também. Eu acho que isso de alguma maneira, com certeza, vamos dizer, isso coloca toda a ação cênica, toda a cenografia fora do realismo e num espaço, bom, alegórico, né, quando se você quer mais ir para o alto, mas também essa ideia do barroco. Então, assim, e no final, essa última fala do Sigismundo, onde ele pede o perdão do público, pede o aplauso do público, é uma fala onde ele aparece como mestre de cerimônias, que para mim já faz a transição para a festa real. Real no sentido duplo. A festa que agora, né, logo depois o público vai celebrar, e que é a festa da corte. Que relação você faria entre o texto A Vida é Sonho e o contexto atual? Olha, se tem uma coisa que me interessa nesse texto é aquele resgate de uma cosmovisão ocidental antes da modernidade, pré-moderna. Mas isso também significa liberar ela um pouco de toda a tradição cristã ocidental que se sobrepôs a ela. Como fazer isso, eu não sei, mas que tem ali
É uma questão porque, sobretudo, a Igreja Católica se comportou nas Américas de uma maneira, né, absurda, embora tinha essa discussão com Bartolomeu de las Casas sobre a escravidão. Stefan, mas justamente pensando na questão da alegoria, que você colocou como que muitos dos personagens são alegóricos, né? Como a gente poderia transpor as ideias contidas, independente das ideias do mundo barroco, como a gente conseguiria transpor as ideias fundamentais que estão ali para as questões de crise, a gente está no momento de crise também, a gente está no momento de transição. Como a gente conseguiria transpor essas ideias para questões contemporâneas? Bom, eu falei antes que de pensar num dispositivo cênico, numa maneira de... o que me interessa na peça também é essa oscilação, esse não saber e essa impossibilidade de encontrar um equilíbrio. Eu não sei, eu tenho uma certa dificuldade com o final da peça, assim, por causa dessa relação com o soldado, né? Eu entendo ideologicamente, mas o que me interessa é essa instabilidade permanente, que as figuras não conseguem ficar estáveis. E aí tem um ponto interessante que para abraçar o presságio, aceitar ele, você precisa entrar numa instabilidade estabilizada. É um ato de fé que reconhece a própria instabilidade. O menino contou que morava nas margens de uma garça. Achei que o menino era descomparado, porque garças não têm margens. Mas ele queria ainda que os lírios o sonhassem. Eu fiquei narrando para ela o que as imagens que estavam sendo trazidas ali aqui no Instagram do projeto, o que essas imagens ficavam me trazendo também, né? Em que tipos de narrativas essas imagens me traziam. E acho que tem tudo a ver com o sonho quando eu penso nessas narrativas um pouco fragmentadas e que a princípio me levam para um lugar, mas depois me levam para o outro, e da oralidade também, né? De que se eu sentar aqui, e aí eu vou falar de sonho, se eu sentar aqui e contar um sonho, ele nunca vai ser exatamente o que eu sonhei, porque ele já vai estar passando por um filtro que é o meu racional tentando compreender aquele sonho, né? E quando eu vejo as imagens que estão sendo postadas aqui do processo, do percurso, também traz um pouco disso, né? O que essas imagens me chegam e o que a Adri me contou sobre o projeto, e eu vou juntando as peças. E aí, outra coisa que me trouxe, né, e que me atiçou o olhar e que me atiçou o pensamento foi pensar no meu processo criativo. Pensar no processo criativo de cenografia, de cenário, de figurino, de iluminação, de todo mundo que trabalha com as artes técnicas da cena, né? E pensar que esses processos criativos, eles são processos, ou eles podem ser processos que reúnem uma colagem, né, de experiências, de saberes, de áreas disciplinares, de experimentações, enfim. Me abrir, e isso também é pauta de muitas das conversas que eu tive com a Adri já, sobre pensar o nosso processo criativo, o nosso processo de criação, né? Pautado nessa colagem outra de experiências. E que acaba transformando a gente, não só o que a gente produz, digamos assim, né? Não só o cenário produzido, o figurino produzido, aquela luz produzido em agentes performativos
da cena. E aí eu já trago aqui, e isso é uma expressão que um professor da UFMG usa, né? Eu até já deixei separado aqui o livro. Mas transforma a gente em performance também, né? E ver um projeto e estar conversando com vocês e me inteirar do que vocês estão bolando, né? Do processo, do percurso de vocês, é também, para mim, um grande incentivo a refletir sobre o meu próprio processo criativo, né? Então, quantas vezes algumas, talvez não muitas, mas fiz algum tipo de projeto de cenografia que não foi executado. Sim. Né? Os projetos não realizados. Os projetos, né? Ficaram só no sonho. Mas assim, e aí? O que eu faço com toda aquela... Porque eu criei, né? E não tô nem falando de questão financeira, não. Eu tô falando mesmo de que houve um percurso criativo ali e que ele desagou, né, em um projeto, em um desenho, mas e esse processo? Então, como é que eu me coloco, né, como performer dentro desse processo, de uma forma que tá ali o desenho, mas beleza, o espetáculo ele não foi levantado, mas houve uma criação ali, né? E o que eu faço com aquilo, né? Como é que eu coloco aquilo no mundo, né? Assim, se for de meu interesse, né? Se eu tiver vontade, se eu tiver afim. Será que é possível? Eu fiquei nesses pensamentos, sabe? De como é que eu olho para aquele meu processo criativo e olho para ele para além da necessidade de uma concretização, que ela é fundamental, mas que antes dela acontecer, acontece um monte de outra coisa. Então, e eu como artista, estou ali dentro daquele processo, né? Porque sou cenógrafa, eu sou uma artista. Eu sou figurinista, eu sou uma artista também. Eu sou iluminadora, eu sou uma artista também, né? Então como o que eu faço com a minha arte? Quando o espetáculo não se concretiza, né? Óbvio, sempre frisando, né, que a concretização do espetáculo ela é aquele boom, é aquele momento em que, está ali meu projeto construído, que massa. Mas dentro, até chegar ali, né, acontecem umas histórias aqui. O que eu faço com essas histórias? Então, eu acho que olhar para o projeto de vocês me faz olhar para esses processos, me faz repensar, me faz querer rever, me faz querer refletir sobre, me provoca, entende? E aquela colagem foi eu me sentindo provocada mesmo, é dizer, tipo, tá, então vou fazer alguma coisa com isso aqui, vou dar vazão para algum lugar, né? Vou fazer alguma coisa com essa história, né? É muito bom te ouvir, porque é justamente esse o ponto dessa provocação, quando a gente pensou, né, nessa ideia, né? Projeto, que é justamente Bastidores em Cena, que é isso, a gente poder conduzir, né, esse trabalho de criação da forma que a gente quiser, sem depender de um outro projeto, de um grupo, de um espetáculo e tal, mas a gente poder ter essa liberdade de fruição do processo para chegar onde a gente quiser, né? E quem quiser embarcar junto, assim como você está embarcando, né, de uma forma linda, e porque se identifica justamente com a mesma questão, né? Eu ouvi antes você falar, fiquei lembrando desses projetos não realizados, fiquei lembrando de um objeto de cena que eu fiz, num projeto de cenografia, que foi um objeto incrível, móvel e, assim, ficou incrível, eu amei assim, o resultado, o processo e tal. Mas foi um projeto que foi de um edital, teve a estreia e nunca mais. Não foi para frente. E depois disso, eu lembrava eu vi algumas fotos e lembrava desse trabalho e ficava com vontade de resgatar, sabe? De pegar de volta, de dizer, não estou fazendo nada, deve estar jogado em algum lugar e sei lá, instalar em algum espaço, né? Movimentar algo que ficou ali parado e ter meu trabalho, ter minha arte. Então, eu acho que a gente passa por isso nesse processo, né? Como você bem colocou a questão de que tudo é corpo e tudo tem movimento, e o nosso trabalho, quando a gente está pensando na criação de arte num espetáculo, seja cenografia, seja figurino, objetos, enfim, ele
ele reverbera e ele é um processo criativo que é conjunto, né? Que não tem como não ser colaborativo com o processo de criação de montagem. Então, ele vai reverberar na cena, ele vai, às vezes, mudar a cena, né? Porque você vai propor algo que gera um movimento, gera uma elaboração diferente ali na cena e tudo mais. Então, eu trabalhei muito tempo com um grupo de dança e eu dançava, mas eu parei assim, de dançar e fiquei trabalhando muito na criação de arte. E quando eu via o espetáculo acontecendo, eu me sentia dançando. Eu me sentia dançando naqueles objetos, naquela cena, naquela luz, naquilo tudo que estava ali. Eu me sentia completamente dentro, assim, não conseguia me ver separado daquilo que estava acontecendo. Por mim, sim. Eu trouxe uma provocação imagem aqui para vocês. Então, né, e aí eu acho que tem também tudo a ver ali com o texto, no que diz respeito a essa desconstrução, né, de não saber o que é realidade, o que é sonho, e essa desconstrução sofrida, né, pelo próprio personagem ali, quando vai, vive aquilo, faz merda e volta e passa ali para a reflexão do que aconteceu. E aí eu trouxe várias imagens aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, não podia mostrar outras imagens, mas trouxe a imagem das cartas, né? Esse aqui é um tarô brasileiro, chama Nos Outros Tarô, um tarô feminista, da Elisa Riemer, ela é de Paraná. Mas é sempre essa significação da torre como essa desconstrução, né? O significado da torre vem, né? Essa coisa da desconstrução, de só sobrar o que é realmente importante e de ser sempre esse fator externo que vem e causa essa desconstrução, né? Então, né, tem sempre um raio aqui, esse raio foi retratado como uma pena, para dizer que às vezes esse fator externo não é algo extraordinário, mas é um pequeno detalhe da tua vida que vem e te reestrutura, né? Ai, de mim, que me dá pavor. Clarim, senhora, fujamos dos perigos dessa torre encantada. Ânimo para fugir é que me falta. Se fugir, não podemos, ao menos suas desditas escutemos. Abre-se a porta e aparece Segismundo acorrentado e vestido de peles. A luz na torre. Ai, mísero geni, ai, infeliz. Descobrir, ó Deus, pretendo, já que me tratas assim, que delito cometi, fatal, contra ti nascendo. Mas eu nasci e compreendo que o crime foi cometido, pois o delito maior do homem é ter nascido. Só quereria saber se em algo mais te ofendi, para me castigares mais. Não nasceram os demais? Então, se os outros nasceram, que privilégio tiveram que eu não tive jamais? Nasce o pássaro dourado, joia de tanta beleza, e é a flor de pluma e riqueza, ou bem ramalhete ao lar. Quando o céu desanuviado corta com velocidade, negando-se a piedade do ninho deixa calma. E por que, tendo mais alma, tenho menos liberdade?
E esse processo ele está aberto dentro do Instagram para que as pessoas possam seguir o processo criativo em tempo real. Eu estou aqui agora tentando esboçar um figurino para o personagem do Basílio, que é o rei. E a gente coletou muitas camisolas, pijamas, camisolas antigas, e a gente está tentando criar situações com esses pijamas desde o começo do processo, né? Foi uma coisa que aconteceu e a gente está trabalhando nisso. A ideia é meio que reproduzir peças do figurino do barroco, né? A gente vai talvez exagerar um pouquinho esse barroco, trazer para o rococó, por causa pelo que as camisolas suscitam, né? Esses detalhes, esses rococós aqui das camisolas, eles lembram aquelas golinhas vitorianas, enfim. A ideia é mais ou menos trazer esse universo através de pijamas e camisolas, né? Isso é uma experiência que a gente está fazendo, nada fechado, a gente não tem nenhuma relação naturalista com o texto, A Vida é Sonho, mas a gente gosta da ideia de experimentar possibilidades, né? Su